Não é um primor do humor. Chaves e Chapolin não é a coisa mais bem acabada do audiovisual. Tem muitos problemas, né? Mas é interessante porque mesmo com esses problemas, a coisa da identificação, de se comunicar, né, com o público, de você colocar ali pessoas reais, né? São caricaturas, mas são pessoas reais, né? É o senhor que deve aluguel, pobre, que precisa cuidar da filha viúva, né? É a viúva pensionista que tenta dar tudo de bom e do melhor para o filho, mas não consegue, porque, enfim, não é tão simples assim sem trabalhar. É o dono da casa que tenta ter paciência, mas precisa do dinheiro porque vive daquilo, e é o dono daquilo tudo, mas ao mesmo tempo mostra uma certa compaixão, ou tenta mostrar. Né? As crianças, então, muito humanas, né? Cara, quem nunca viu coisas parecidas com o que o Kiko fazia, com o que a Chiquinha fazia, com o que o Chaves fazia, né? Então, acho que o grande acerto do X-Espírito, no Chaves, principalmente, mas no Chapolin também, é ter acertado na criação dos personagens, né? Ele vai ali no âmago do que a gente tem mais de mais real na América Latina e no mundo inteiro, né? Na América Latina certamente bate diferente, mas no mundo inteiro você vai ter esse tipo de vizinhança, né? Ali na classe trabalhadora. E ali tem muita crítica, né? Que é interessante, porque o Shakespeare era um homem conservador, né? O Roberto Gomes Bolante não era exatamente um revolucionário. As críticas que ele faz são críticas que a gente viveu um momento do mundo que certa direita fazia essa crítica, né? As pessoas estão com fome, né? As pessoas querem morar no lugar, as pessoas querem trabalhar. A direita ainda havia uma direita que fazia essa crítica e acreditava talvez que a própria direita, o próprio capitalismo fosse resolver esse problema, né? Havia essa crença, não sei se inocente, eu não sei se muito calcada no cristianismo, né? O México, o próprio Espírito é muito calcado nisso, da caridade. A América Latina também funciona muito dessa forma. Então, mesmo o Espírito sendo um homem de direita, conservador, ele conseguiu exprimir uma crítica colocada ali, claro, com os viés da época, né? Tem machismo, tem homofobia, tem um monte de coisa assim que você encontra na produção, mas uma crítica social e econômica, né, do viés do capitalismo tardio, do capitalismo da América Latina, das vezes abertas da América Latina, aquilo se encontra com críticos socialistas de esquerda daquele tempo, inclusive da década de 70, o próprio Eduardo Galeano, como eu falei aqui das vezes abertas. Né? Então, o X-Espírito, homem conservador, de direita, por vezes até um pouco reacionário, conseguia colocar nos seus personagens uma crítica social relevante, né? É claro que as pessoas não assistiam Chaves para apontar os problemas do mundo, né? Que hoje a gente vive um momento em que é difícil você fazer comédia hoje sem apontar isso, né? Como é que faz comédia sem você ter um viés de crítica? Não sei se na década de 70 e 80 era possível fazer isso. Eu acho que era mais tranquilo você fazer isso. Então, não acho que o segredo do sucesso do Chaves é, nossa, a crítica social foda que tem ali. Mas o humor, a coisa pastelão, funciona e há também críticas ali muito claras, né? Não só nos personagens, tem diálogos muito claros, né? Tem críticas, inclusive, nos diálogos muito abertas, né? O que é louco, porque contrasta com a figura do X-Espírito, né? Ele não era exatamente esse cara, as falas dele, etc., não era exatamente um revolucionário, um homem vanguardista, né? Era um homem ali, no século XX, carregando tudo aquele teor conservador moral cristão e tal, não era um homem revolucionário, mas mesmo assim conseguiu fazer no Chaves essa crítica social muito, muito clara, e no Chapolin uma coisa nacionalista, patriota, né? Porque o Chapolin ele é o herói da América Latina, né? Que contrapõe o super-herói americano perfeito,
isso é uma crítica, isso eu acho que é uma crítica bem clara, né? Isso acho que foi intencional, inclusive, eu acho que ele tem mérito nisso, né? Dessa coisa do patriotismo, né? Num nacionalismo, num outro nível, né? A gente tá falando, não está falando do patriotismo atual, xenófobo por vezes, né? Do Chapolin, você vê muito mais essa coisa anti-imperialista, né? Porque é uma crítica direta aos Estados Unidos, ao super-homem e tal. É o México querendo ser independente, né? Já que o México tem aquela frase, né, conhecida, né? Tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Então, ele acerta muito no Chapolin, que eu acho, o Chapolin eu acho um produto mais bem resolvido do que o Chaves. Assim. Não sei se é porque era mais refinado, se os personagens, como era o Chapolin contra vários outros personagens, então era muito Chapolin, né? Eu gosto mais de Chapolin do que Chaves, e acho que, inclusive, nas críticas do Chapolin também vai muito bem. Embora é isso, Chaves, os personagens estão todos ali, né? O professor, que por vezes ajuda, por vezes atrapalha, por vezes é atencioso, por vezes é grosseiro, né? Tá tudo ali no Chaves, realmente. Eu acho incrível isso, incrível como a gente pode falar de Chaves e Chapolin num viés completamente progressista, crítico, crítico ao capitalismo, crítico porra, ao neoliberalismo, e o seu autor não era exatamente um crítico, né? É muito doido isso. Eu acho a maior contradição, assim, porque o Chespirito era um puto escritor, um grande roteirista, né? Sem dúvida alguma, e ele conseguiu fazer muita coisa legal, mas não era um cara assim, ele não escrevia para ser um revolucionário, né? Para ser um cara nossa, e mesmo assim conseguiu fazer de Chaves, principalmente, mas também de Chapolin, um produto do seu tempo crítico, né? Com críticas, ao menos, né? Havia críticas ali. E eu acho essa contradição talvez a mais interessante de todas.